Oiê, tudo bem? Como é que eu te cumprimento agora? É assim? Antes de mais nada, muito obrigado por estar aqui. Imagina. É realmente um prazer falar contigo, você é uma pessoa que eu admiro muito. Além de ser, obviamente, minha parceira, Sim, eu sei. né? Minha parceira de trabalho, das encrencas que aparecem, né? Mas, e claro, eu tenho uma curiosidade genuína de te perguntar como é que você começou. Como é que... Vamos voltar um pouquinho no tempo, tá? E bastante. Por que que... Não, um pouquinho. Por que que você decidiu entrar na carreira? Qual foi o estalo que deu? Você estava lá com 15, 16 anos. Falei, não, eu quero isso porque aconteceu tal coisa na minha vida que te levou para essa área. Essa seria a primeira pergunta, para a gente mostrar para os jovens que estão aí o porquê de entrar nessa área. Eu vou voltar há muito tempo. Porque na realidade eu sempre via, quando criança ainda, com 6, 7 anos, assistia filmes com meus pais e via, claro, os filmes americanos, né, aqueles júris e tal. Só que a minha ideia inicial na minha carreira era fazer concurso para ser juíza. Né? Aí o tempo foi passando, enfim, eu entrei muito cedo na faculdade, eu entrei com 16 anos, na época que ainda tinha o vestibular aqui, né? Aí ingressei na universidade e me apaixonei pelo direito desde o primeiro dia. Só que sempre com aquela ideia de fazer um concurso público. Então a ideia era ser juíza. Depois, lá pelo segundo, terceiro semestre, eu já queria ser delegada. Porque a gente vai tendo várias disciplinas e a gente vai se apaixonando. Aí, quando eu tava quase nos últimos semestres, ali, sétimo semestre, eu disse, não, vou fazer um estágio em escritório de advocacia. E me apaixonei. Aí eu disse assim, é isso que eu quero. É aqui que eu vou conseguir mudar alguma coisa. Porque a minha ideia no direito era poder fazer alguma coisa melhor pelo país, pela minha cidade, para as pessoas, ter um bem maior, assim, né, com o ser humano em geral. Engajamento social, alguma coisa mais proativa. Eu quero ser um diferencial. Confesso que meu pai nunca me apoiou, tá, para ser advogada. Meu pai dizia assim, era um vestibular muito concorrido naquela época, ainda é, né, um dos cursos mais procurados, e meu pai dizia assim, não, vai ser advogada, tu anda na rua, passa por cima de 50. E eu dizia assim, não pai, mas eu vou ser diferente, né? Hoje meu pai morre de orgulho, ele disse, olha, nossa, minha filha é advogada, é professora de direito e tal. E eu sei que foi realmente no final da faculdade que eu percebi que queria advogar. Depois que eu fiz estágio em um escritório, onde eu aprendi muito, né? Eram com 3 advogadas, mulheres, e não me utilizavam como estagiária de só fazer carga no fórum, como a gente brinca com os alunos. Eu realmente aprendi, elas me ensinaram a fazer as petições, enfim. E eu tinha admiração por elas e quis buscar aquilo ali também, porque eu via o quanto elas... Elas te adotaram ali então na época? Basicamente. E antes disso, eu tinha trabalhado como assessora de juiz. Então eu consegui ver os dois lados. E eu vi que pela demanda que o Poder Judiciário tem hoje, enfim, o número de processos que nós temos, eu não ia daquele lado da mesa fazer uma diferença. Ali eu ia estar fazendo um cumprimento exato da legislação. E eu, como advogada, sim, consigo fazer o que eu sempre quis, né? E cada caso é um caso, como eu falo, a gente busca sempre estar estudando, quase aquela questão assim, vou investigar, vou ir atrás, e é isso que eu gosto de fazer. Que legal. E você também, junto com isso, entrou na carreira acadêmica, né? Digamos assim, você fez acho que mestrado, você tem mestrado, né? E aí você, obviamente, começou daí a lecionar, dar aula em faculdade. Isso. E desenvolveu essa outra paixão também. Fala um pouquinho sobre isso. Essa é a minha cachaça, que nem eu brinco, né? Durante a faculdade mesmo, eu sempre tinha meus colegas que pediam ajuda, tipo, me ajuda, deixa eu pegar teu caderno, porque eu anotava até a vírgula dos professores. Aí, então, o que aconteceu? Quando eu estava também me formando, eu tinha um professor, amigo meu, e na época o Ministério da Educação estava mudando a legislação, ia ser obrigatório para a docência no ensino superior, mestrado,
E aí ele disse assim, vamos fazer e tal. E a gente juntou eu, um outro colega meu e mais esse professor. A gente fez um grupo de estudos para fazer a prova de mestrado, que é uma prova também com um número baixo de selecionados. Bastante concorrência, muito concorrida. Muito concorrido naquela época, mais ainda por causa dessa exigência do Ministério da Educação. E eu não estava formada ainda. Eu fiz a prova do mestrado em dezembro, minha colação de grau foi em janeiro. Então, eu fiz ali... E passou? E passei. Os três passaram, né, na realidade. Então, a gente passou um bom tempo estudando e foi muito legal, assim. E comecei o mestrado e eu disse assim, bom, vou começar a fazer uns testes para dar aula, enfim. Mas já era o objetivo do mestrado? Já era o objetivo. Já era o objetivo, tá. Porque normalmente quando alguém faz um mestrado digamos assim, numa carreira normal de administração é para poder pegar cargos maiores, alguma coisa assim. Exato. Agora, para quem faz direito, tem que ter uma finalidade mais específica, que no caso é lecionar mesmo. Lecionar, ir para a parte acadêmica. Aí, quando eu terminei o mestrado, enfim, um desses meus colegas, ele foi coordenador numa instituição de direito e tal, enfim. E aí ele disse assim, Júlia, eu quero te chamar para fazer uma palestra sobre o tema da minha monografia, né, da minha dissertação, na realidade, do mestrado. Aí eu falei para ele, disse, não, beleza, pode contar comigo. Naquele dia, eu disse assim, quase desisti, porque eu fiquei muito nervosa, assim. Eu disse, não vou conseguir falar em público, assim, para tanta gente. Eu era super tímida, ficava vermelha e tal. E aí ele disse, não, tu não vai desistir e tal. Auditório lotado, eu com ele, eu disse, acho que eu não vou conseguir. E ele disse assim, agora que tu tá aqui, tu vai sim. E eu disse, jamais vou queimar meu filme como profissional, vou ter que dar um jeito. Aí fui e a palestra fluiu super bem, foi muito legal, os alunos adoraram. E quando eu terminei a palestra, ele disse assim, Juliana, esse palco é pra ti, sabe? Tu tem que ser professora e tal. E aí eu participei de seleções, passei em algumas universidades aqui, então eu já dei aula para muita gente, já dei aula fora, também aqui do Rio Grande do Sul, São Paulo, no Ceará, Minas Gerais, já dei aula em quase todo o Brasil. Eu até quero aproveitar o gancho do que você comentou, porque quando se faz uma graduação ou uma pós-graduação, você tem uma finalidade objetiva, que é o conteúdo que você está aprendendo e o título que você ganha após. Mas também você tem um ganho subjetivo, que é o network, né, que é o relacionamento. Muito. Fala um pouquinho de como esses relacionamentos se mantêm até hoje, são parcerias que te ajudam hoje na profissão. Muito. Eu vou te responder com uma resposta que o meu orientador da minha monografia da faculdade me disse, não basta ser um bom advogado, tem que ter bons contatos. E isso eu fiz muito, eu sempre fui muito comunicativa também, então tive bons relacionamentos desde os meus colegas, professores, que no fim muitos alunos são empresários também, então eu sempre tive um bom relacionamento, trabalhei também como advogada de muitas empresas e network é fundamental. Sim, sempre deixando uma boa impressão, então Exato. O pessoal, obviamente, quando falam o teu nome, o nome da profissional de Júlia, o pessoal a reconhece como uma profissional de valor, muito bem, legal. Isso, e tem a confiança. Eu tenho clientes, só para te dar uma ideia, Elton, que são meus clientes desde quando eu iniciei a advocacia. Então são aquelas pessoas assim que já confiavam em mim quando eu estava como estudante e hoje são meus clientes, né, empresas até hoje. Bom, falando de nós, eu já sou teu cliente, eu já fazemos 10 anos já, pelo menos, né? Já bastante. E, assim, eu devo te dizer, e não é porque você está aqui, mas é que é verdade, a gente, quando você tem empresa e você procura colaboradores, vamos chamar assim, colaboradores que fazem parte da solução dos problemas que você tem, certo? É muito comum, pelo excesso de profissionais no mercado, não, pega o mais barato, o cara não sei o que, o cara ali é advogado, resolve para você. Desculpa dizer, mas isso não funciona. Sabe, no meu ponto de vista, você tem que ter um profissional que você confie, mas também um profissional que sabe o que está fazendo e esse profissional tem o preço dele. Sabe? Se você quer que o teu problema seja resolvido, você paga. Exato. Se você quer que o teu problema aumente, você
cobra mais barato, você fica se enrolando e aí vira aquela zona, né? Eu até vou aproveitar esse teu gancho, Elton, porque assim, os advogados, a gente tem a tabela da OAB, que é um valor mínimo a ser cobrado pelo nosso serviço. Tem muitos profissionais que não usam essa tabela, né? Cobram valores até muitas vezes irrisórios ou não cobram consulta, mas é bem como tu disseste, a gente tem um período de formação, a gente tem um investimento, né? E é um investimento alto, então tanto a graduação como a pós-graduação, como o mestrado, como um curso de línguas, enfim, porque para fazer o mestrado tu tem que ter outra língua internacional, enfim. Então tu tem uma despesa realmente para tua formação, livros e tal. E se a gente não valoriza o nosso serviço, ninguém vai valorizar. Não, com certeza. Eu até me lembro que uma vez a gente teve uma situação lá na empresa e assim, eu me lembro muito bem. Porque o teu orçamento acho que era o dobro ou até o triplo de um outro orçamento de outro advogado que foi apresentado. Eu me lembro Só que assim, ó, eu me lembro muito bem, você explicou o que ia ser feito e você disse, fazendo isso vai ser resolvido o problema. Exato. Então tá, então vai ser resolvido o problema, vai ser resolvido o problema. A gente foi lá, fez assinamos a prestação de serviço e realmente o problema foi resolvido. Foi extinto. Foi extinto de, olha, sim, ou aquilo, o que você projetou como solução foi seguido à letra, digamos assim. Então, acho que para nós foi muito satisfatório isso. Claro, você tem um investimento maior, mas você tem um alívio muito grande por solucionar um problema que você achava até que não tinha solução. Acho que uma questão que é bem relevante, Júlia, qual é assim, você escolheu direito, ok, você também tem ali uma especialização na qual você exerce uma paixão secundária de ser lecionar, de ser professora. Mas agora se a gente for falar do direito, como é o teu dia a dia no direito? O que você faz? Qual é a área do direito que você trabalha? Nós aqui estamos tendo esse bate-papo e sempre trazemos a temática do empreendedorismo. Claro. Né? Então, como o direito pode ajudar os empreendedores, as empresas, as pessoas que estão começando, as que já estão no mercado? O que você acha sobre isso? Bom, Elton, eu atuo na área do direito civil e também na área do direito tributário. Na realidade, o direito, ele ajuda o empreendedor 1000% se ele souber aproveitar. É que tem algumas atividades, muitas vezes o empreendedor no Brasil, ele começa com poucos recursos ou começa com empréstimos. A maioria das vezes é por necessidade. Exatamente. E também por necessidade, né? Enfim. E aí o que acontece? Contratar um advogado para fazer um planejamento tributário, por exemplo, ou para fazer um planejamento empresarial, muitas vezes é alto esse custo, porque no planejamento empresarial tu vai ver a questão envolvendo teus empregados, enfim, né? Tem todas as questões preventivas, que é o ideal na área do empreendedorismo, dos empresários, utilizar o direito de forma, na realidade, preventiva. Não usar o direito para depois resolver o problema, porque daí ele sai mais caro. Sim, de forma corretiva, né? Exatamente. Então eu digo, na área do empreendedor, ele é bom que ele tenha sempre o suporte de um advogado e de um excelente contador. Eu digo, são dois profissionais, né, assim como o próprio empreendedor, que normalmente está vinculado à administração, enfim, ele não pode economizar. Né? São as três áreas que se relacionam, que é o direito, a contábeis e a administração. Estão sempre juntas e eu penso que o direito ele contribui muito para que esse empreendedor não tenha tanta despesa, principalmente na questão tributária, ele possa fazer um bom planejamento, que ele reduz gastos muito. Ele pode ter devolução, muitas vezes, de tributos também, se ele souber. Hoje a gente tem um estudo muito grande sobre os SPEDs tributários, então tudo aquilo que eu consigo reverter e depois compensar, então isso é muito importante. E a área do direito civil a gente trabalha desde a relação do registro dessa empresa, a relação entre os sócios, retirada de sócio. Acho que um tema importante que é sucessão também, Sucessão, planejamento de sucessão, né? Muito, hoje é um tema extremamente forte, a sucessão empresarial, né? E a relação da sucessão também familiar empresarial, certo? Então muitas vezes tu tens uma empresa,
Eu vou te dar um exemplo. Tu, Elton, tem a tua empresa, daqui a pouco a tua filha não quer saber da empresa, né? E como é que tu vai manter, ou o que tu pretende fazer? Teus outros sócios vão manter, não vão? Então, tudo isso a gente consegue trabalhar e organizar com direito. Economia patrimonial, né? A gente consegue fazer, jogar com a própria legislação, possibilidades de diminuições de custos. Então, tem N alternativas. Eu acho que é interessante esse negócio da associação, porque quando você envolve empresa familiar, você está mexendo com sentimentos, né? Muito. E aí entra o lado psicólogo da coisa, né? Então você... Imagino que deve ter várias situações aqui, você tem que ter um jogo de cintura e digamos assim, um conhecimento de trato com as pessoas, Muito. de saber ouvir, ou seja, realmente entender se aquilo que ela está dizendo é de fato aquilo que ela realmente quer, na prática, né? Isso a gente tem trabalhado muito no direito. Na faculdade tem a psicologia jurídica, que vê comportamentos em geral, mas hoje com os meios alternativos de resolução de conflitos, a gente trabalha muito a percepção, né? Então a gente coloca na mesa o que está gerando eventual conflito, né? Até mesmo na sucessão, tipo, eu quero isso, eu quero aquilo, enfim, e consegue fazer de uma forma harmoniosa isso, né? Consegue planejar o futuro. Até porque o que todo mundo gosta ou quer evitar é o litígio, né? Sem dúvida. Até o próprio judiciário, no meu ponto de vista, tem se mostrado nesse sentido, né? Com aquelas câmeras de arbitragem, câmeras de conciliação, enfim, você sabe os termos mais apropriados do que eu. Mas o pessoal, até do próprio judiciário, tenta jogar a solução desses conflitos para etapas conciliatórias para que não dê litígio e não vire aquela situação que não tem mais fim, né? Exato. Eu digo assim, para o empreendedor, eu falo, evite um processo, porque o processo é caro. Empresa dificilmente vai conseguir uma assistência judiciária gratuita, né? Então, ela vai ter que pagar um profissional da advocacia, vai ter que pagar despesas de processo e eventual condenação ainda paga sucumbência, que é pagar os honorários do advogado da parte contrária. Então, o custo é elevadíssimo. Agora, se tu consegue usar esses meios alternativos, se for uma arbitragem, se for uma mediação, se for a própria negociação, que não precisa nem de advogado a negociação, mas aprender, estudar teoria de risco, enfim, o próprio empresário consegue resolver muitas vezes o problema, sem se valer do poder judiciário. Deixa eu aproveitar até te fazer uma pergunta. Nessas áreas que você atua, em particular no direito, o que aparece mais para você? Qual que é a maior demanda? O que é mais problema, é mais prevenção, é mais corretivo ou é mais preventivo? Fala um pouco para nós aí. Na realidade, o preventivo é pouco utilizado no Brasil. É assim mesmo, infelizmente, né? Mas o que eu te digo, na parte preventiva, a gente até comentou antes, a sucessão empresarial. Então tem muita demanda, a sucessão empresarial. Na área civil também muitas questões de família, então a gente atende muita questão de família, porque envolve patrimônio, às vezes envolve a empresa que tem os cônjuges que são sócios. A gente tem também de demanda planejamento tributário, aí sim uma forma preventiva e claro, muita dívida. A gente trabalha com muita dívida tributária, de ICMS, às vezes com o pessoal da importação. E falando um pouquinho daí sobre a parte tributária, ela normalmente atinge um público mais específico, né? Eu digo, empresas a partir de qual faturamento, ou empresas de que porte, ou empresas de pequeno porte também, porque o pequeno porte acaba entrando no simples e de fato mais simples, né? É mais simples, exato. Porque o simples ele reúne uma quantidade de tributos justamente para facilitar. Mas eu vou te dar um exemplo. Eu tive uma situação que o sujeito ele estava no simples, mas se ele tivesse feito o planejamento tributário dele e tivesse no lucro real, ele estaria pagando menos tributo. Então às vezes a gente acha que está no simples e está pagando menos e às vezes não. Então esse planejamento muitas vezes o teu contador não vai te dar, né? Até porque tu tem como rever alguma parte tributária, enfim. Então na parte tributária eu vou te dizer assim,
A gente trabalha muito com empresa em lucro real e eu vou te dizer também que tem a questão do simples. Por quê? Porque alguns empresários, eles não sabem das relações ou o que eles podem fazer ou não no simples, e quando eles recebem uma penalidade, eles podem perder muitas vezes o simples. E aquilo, obviamente, não interessa, porque dependendo da atividade ele vai estar realmente pagando menos. Então a gente atua muito forte nessa parte. Eu até gostaria de complementar com uma certa experiência. Eu tenho um amigo meu que aí a gente vai falar o quê? Vamos falar a transição da empresa no momento que ela está crescendo. Isso acontece certo? bastante. Esse amigo em particular, ele trabalha numa indústria na qual o faturamento dele foi crescendo gradativamente, só que as margens operacionais dele são baixas. A indústria normalmente tem uma margem baixa. Sim. Né? Então ele foi operando com simples até onde deu, e aí ele migrou para o lucro real. Só que daí quando migrou para o lucro real, ele entrou num limbo da faixa tributária, que como a margem dele é baixa, ele entrou numa situação assim que ficou bem desconfortável, quase ficou sem margem operacional nenhuma. Então o faturamento dele eu acho que é faixa de 800 mil a 1 milhão por mês. Sim. Acabava trabalhando, que nem eu digo, para pagar. Exatamente. Então foi uma situação bem curiosa, porque às vezes, dependendo da área de atuação da empresa, essa migração do simples para o lucro real tem que ser muito bem pensada. Porque daqui a pouco assim, o lucro real é bom, mas o lucro real daqui a pouco é bom para faturamentos mais elevados. Porque daí se você tem uma margem operacional baixa, você é indústria, aquilo ali tudo se dilui. Com certeza. Digamos assim, né? No tempo, né? Exato. Agora, quando você está fazendo essa migração do simples para o lucro real, mas faz uma migração muito lenta, ou seja, o teu faturamento ele vai crescendo de forma muito lenta, você corre o risco de ficar meses praticamente até sem lucro. Exato, corre mesmo. Então é uma situação bem curiosa que ele me passou sobre isso, eu achei muito interessante, né, esse cenário. Justamente esse tipo de análise a gente atua também muito forte. Né? Porque o empreendedor que tem um planejamento, aquele que faz um projeto da sua empresa, ele coloca isso. Né? Ele coloca projeções, metas, enfim, e dentro de um trabalho em conjunto com um advogado, consegue se estabelecer e inclusive pensar numa eventual migração, se for o caso. Exatamente. O período de crise sempre vai trazer um dano evidente. No direito, a gente tem como contornar determinados danos, prejuízos, e muitas vezes trabalhar com a própria negociação daquele empreendedor que paga aluguel, por exemplo, que está fechado, como que a gente pode atuar nessa área, porque tem medidas liminares que estão funcionando, né, para resolver essas situações. Temos adiamento de pagamento de tributos, então é aquela coisa assim, não sei quanto tempo a minha empresa vai ficar fechada, aí eu posso pagar quando esse tributo? Vai ser em junho? Beleza, por que eu vou pagar agora? Então eu vou usar esse valor para quê? Né? Para administrar outros tipos de despesas, então isso também é planejamento. Né? Porque às vezes tu te depara com uma crise e pensa, e agora? Porque todo mundo tem dívidas. Né? Sejam maiores ou menores, enfim, o empreendedor ele trabalha num ciclo que está sempre entrando fatura, né? Boleto diariamente. Então, como ele vai trabalhar nessa crise quando ele não está recebendo, quando ele não está oferecendo o seu lucro, enfim? Então, a gente consegue trabalhar através de um estudo, ver o que vai ser prioritário e o que dá para entrar com algum processo, muitas vezes para barrar, para suspender ou para deixar para depois. Por quê? Porque dependendo do tributo, o pagamento ficou lá para junho, mas vai chegar em junho, eu vou ter como parcelar daqui a pouco. Né? Porque vai ter legislação tributária. Até por causa da natureza do evento que aconteceu, que é um evento, vamos dizer, de natureza generalizada, né? Exatamente, mundial, então, universal. Então ele é inegável, é generalizado. Isso. Então, obviamente, regras vão ser criadas para ser lidadas com esse problema. Exato. Então, o governo está se mexendo com algumas medidas nesse sentido. Isso.
e não está descartado que daqui 30, 60 dias, ou seja, lá em junho, outras medidas podem estar... O direito nessa parte tributária, enfim, a gente tem nossos tributos definidos lá na Constituição, enfim, mas em casos de calamidade pública, a gente tem medidas excepcionais, né? Eventos de força maior, vamos dizer assim. Exatamente, né? Então, até tem, né, no próprio artigo 150 do Código Tributário, justamente calamidade pública. Então, nessa situação, a gente tem, sim, como governo, né, emanar medidas para que a gente possa ter uma solução. Por quê? Porque o governo também não está recebendo, né? E é através dos tributos que a gente mantém a máquina estatal. Mas ele vai querer receber. Então, ele não, o negócio para o ente público também não é que as empresas fechem, porque elas são as que mantêm o órgão, né, o nosso país. Esse é o maior problema é eles se darem conta disso, né, a de tempo. uma forma a tempo, por assim tempo. dizer, né? Porque eu, quando me dei conta do cenário que estava se apresentando em relação à quarentena, eu sempre tive um ponto de vista muito ativo, sabe? Sim. No sentido um pouco 880, sabe? Então, quando eu vi o cenário, eu falei, cara, é melhor eu interpretar isso aqui como um problema muito sério. Exato. Do que ficar levando de forma leviana. Então, desde que aconteceu isso com a gente lá, e nós tivemos queda de 80% a 90% de faturamentos, quedas significativas, mais de metade da equipe comprometida, tanto em licença ou para ser dispensada, mas desde que deu o início, eu acho que isso que é um diferencial que muitas vezes as pessoas não se dão conta, que é não avaliar o real perigo de algo que está acontecendo na tua frente. Porque quando aconteceu isso para nós, foi alarme máximo, sabe? A gente sentou no caixa agora o caixa tem que ser totalmente bloqueado, sabe? Desde o início a gente fez isso. Então a gente não pagou, os tributos vão ficar para depois, o tributo paga depois, hoje os recursos são para pagar a folha, tudo que deu para parcelar o joga depois foi jogar depois, fornecedores, foi tudo renegociado de maneira imediata, porque o que foi informado para ele? Eu não estou recebendo, se eu não recebo, você não recebe. Como é que eu vou te pagar? Como é que eu vou te pagar? Assunto cerrado. Porque não dá para a gente ir mantendo pagamento, porque o maior problema da quarentena, quando ela se iniciou, é não ter uma perspectiva de tempo. Exatamente. Esse para mim foi o principal fator de decisão. Né? Porque eu até comentei com as pessoas mais próximas, olha, se o problema é um problema de 15 dias, a empresa absorve, não se fala mais nisso, exatamente, segue o baile. Agora, qual é o tempo do problema? Ninguém me falou. Então, se não tem tempo o problema, é alarme máximo, sabe? Mas até te digo, Elton, tu teve uma visão excepcional. Não, eu falei isso no primeiro dia com o funcionário meu. No primeiro dia, a quarentena começou num domingo, né? Sábado, domingo, aí segunda foi efetivo. Eu falei para ele na sexta, anterior a começar. Eu falei, o cenário que eu estou vendo é esse, nós vamos se prontificar dessa forma, tá? Então eu já comecei a avisar todo mundo, porque olha, e na época não tinha a medida do governo de dar essa licença remunerada aos funcionários. Eu falei para eles, olha, não é por nada, mas se não tiver trabalho, não tiver produção, não vai ter salário, desde o primeiro dia. Sim. Eu pago mediante produção. É lógico. Ah, não, tá, mas veja bem como é que vai ser. Eu não sei como é que vai ser, eu só sei que é isso que vai acontecer. Aí então o pessoal já, enfim, assusta um pouco, né? Assusta um pouco, mas por outro lado, eu optei por fazer esse comentário para preparar as pessoas também, né? Mas eu vou te dizer, Elton, que bom que tu fizeste isso, porque eu vi muita gente até, eu tenho meus sócios que trabalham na parte trabalhista, enfim, e as pessoas muitas vezes até com empregado doméstico não levaram essa realidade. Por exemplo, atendo clínicas, enfim, que também pararam. Então, eu vou te dar um outro exemplo. Uma clínica que tem X funcionários, no início, os empregadores disseram, não, quarentena, aqueles 15 dias para todo mundo. Quando os empregadores viram, os empresários viram que aquilo ali ia se estender, eles estavam retomando as atividades, foi permitido, né? E eles foram conversar com os funcionários, olha, vou te dar férias. Por quê? Porque a minha demanda diminuiu e eu não tenho necessidade de ter X
funcionários hoje. Eles estavam atendendo só num turno, digamos assim. E as empregadas não queriam, acharam ruim, porque queriam ter férias em dezembro, janeiro, enfim. Só que não entenderam que elas têm que dar, graças a Deus, hoje tu tem que ter um emprego, né? Porque é muito difícil hoje o empresário, hoje o custo altíssimo é do empregado e o tributo. E tem uma questão muito curiosa aí, muito interessante, que quando o pessoal falou, vou dar férias, mas meu amigo, a gente dá férias porque a empresa continua trabalhando e produzindo. Exato. Certo? E no momento que não há produção, não há mais relação de trabalho e nem de comércio. Exato. Sabe? Então eu falei, isso aqui no meu ponto de vista resolve um problema de tempo zero, um problema Exato. local, mas o global da situação fica comprometido. Fica comprometido. Porque muitas empresas, obviamente o ideal é que a empresa tenha caixa para resolver problemas adversos, mas essa não é a realidade. E eu recomendo hoje para o empresário, tá? A primeira coisa que ele vai ter que analisar são seus colaboradores. Tá? Ver aqueles colaboradores que são estritamente necessários. Eu sei que a parte mais difícil para o empresário ter que demitir um colaborador, então a primeira estratégia, infelizmente, é essa. Renegociar com seus fornecedores, com os prestadores de serviço, o que puder suspender ou cancelar de contratos nesse sentido, realizar. Por quê? O boleto que não dá para pagar, deixar de pagar, é o aluguel, por exemplo. Mas eu tenho como negociar, eu tenho como reduzir e tenho muitas vezes como jogar esse aluguel para pós-crise, literalmente. Tipo, não tenho receita, não tenho como pagar o aluguel, isso a gente faz por negociação ou até mesmo por processo judicial. Tem como, por liminar, dizer para o juiz, olha, não estou recebendo, vou pagar, quero continuar, minha empresa está ali, mas quando eu retomar minha atividade. Então, que é altamente compreensível pelo estado que a gente está. Então, boleto que eu recomendo não continuar pagando, digamos assim, é locação, os empregados essenciais, aqueles que infelizmente não forem mais essenciais, fazer a demissão, aqueles que pode ter a chance ainda de continuar colaborando com a empresa, entrar na suspensão desse contrato de trabalho, né? E muitas vezes que puder manter em contrato de trabalho remoto, enfim, porque tem muita parte administrativa da empresa, às vezes que tu tem lá parte do financeiro, enfim, que tu consegue manter nesse home office, que também é difícil, né? Para o colaborador que não tem experiência, não tem uma, como é que eu vou te dizer, não conseguir estabelecer uma rotina de trabalho em casa, ele também não vai render. Talvez tenha aquele que renda até mais, né? A gente tem visto isso também hoje em dia. Então, esses dois são os principais. Tributos, deixa para depois. Tá? A gente já teve alguns pagamentos prorrogados, mas deixa para depois porque também tem como negociar com um ente público. Contas de luz, de água, enfim, são serviços essenciais, então não é recomendável que tu pares de pagar também, então continuar com esses serviços essenciais. Acho que os principais, assim, os gritantes seriam esses, tá, Elton? Claro que a gente tem inúmeras outras atividades, mas matéria-prima, fornecedor, enfim, joga para depois. A gente ali também chegamos na mesma avaliação, onde primeiro fomos proteger a equipe de colaboradores. Isso, é o primeiro pensar. Como nós prestamos serviços, então é uma situação um pouco mais fácil, porque nós não temos todo o capital de giro, de produto, de mercadoria, então você não tem aquela roda toda girando. Sim. E uma das situações muito complicada que aconteceu, quem comercializa produtos, é que ele parou de receber também dos clientes. Claro, com certeza. Então a inadimplência se tornou algo muito grande. Como eu sou um prestador de serviço, eu presto serviço, eu recebo. Então eu não tenho inadimplência, praticamente é zero. É zero a inadimplência. Ninguém vai utilizar meu serviço se ele não tem recurso para pagar. Exato. Então, nesse sentido, para nós ficou um pouco mais confortável e mais fácil de pensar a situação toda, sabe? Eu acho que uma das coisas também que é bem importante ressaltar
é que muitas pessoas, pela natureza dos empresários no Brasil, elas misturam o pessoal com o empresarial. Né? Então a gente vê muito empresário aí, o cara não tem cartão de crédito dele, ele tem o cartão da empresa, né? Ele já anda direto com o cartão da empresa, usando à vontade. E nisso daí eu tenho até uma opinião bem particular. Nós fomos bem agressivos nesse sentido. Tá? Então, junto com esse pacote que eu tinha comentado contigo de avaliação do cenário, que seria um cenário grave, nós declaramos o seguinte: agora nenhuma conta pode ser feita pelo sócio proprietário da empresa que não seja comida. Você tem ideia do nível da coisa. Mas é isso mesmo. A gente pegou e determinou para todo mundo da empresa, falou assim, ó, quem é sócio da empresa, que é uma empresa familiar, nada mais pode ser adquirido que não seja comida. Tá certíssimo. Aí o pessoal já entrou no clima, sabe? E bloqueou tudo. Eu vou te dizer o seguinte, Elton, essa perspectiva que tu fizeste com a tua empresa, ela serve para a população em geral. Né? A população hoje, infelizmente, para o empresário aí que o empresário sofre, ela não pode gastar dinheiro numa coisa ou fazer uma conta hoje, até pela uma compra na internet, enfim. Por quê? Porque ela tem que ter dinheiro para comer e ela não sabe o dia de amanhã. Então, a incerteza faz com que a gente não consiga ter um planejamento. Hoje, o que a gente tem é tentar resolver os problemas. Então, em momento de crise, eu não trabalho com direito preventivo. Eu trabalho com direito corretivo. Tipo, vamos ver o que a gente consegue fazer. Né? Então, é isso que a gente tem feito hoje com o direito. É ver como resolver o problema. Só aproveitando um gancho, importante pagar cartões de crédito, tá? Seja eles pessoais ou empresariais, porque os juros não mudaram, continuam sendo os maiores. Os de banco ainda vai ter uma espécie de negociação. Cartões de crédito, não. Não, mas perfeito nesse sentido. Acho que, nesse sentido, enfim, falando a nível pessoal, tá tudo em dia, tá tudo certo. Apesar de eu estar bem carregado nisso daí, porque eu vim fazendo muitos investimentos utilizando cartão. Sim. Porque você aproveita, é uma ferramenta muito utilizada, então comprei equipamentos, comprei um monte de coisa, então estou carregado com essas prestações, pagando, e o cartão é um sistema automático, não tem como você fugir. Né? Se fosse um boleto, eu comprei um equipamento parcelado em várias vezes num boleto, eu chegava para o fornecedor e falava assim, já te paguei 4 prestações, falta mais 4, essas próximas 4 eu te pago depois. Né? Se utiliza o cartão empresarial, o cartão de crédito, não dá, porque o juro é muito alto. Então é mais fácil e mais barato fazer um empréstimo para pagar esse cartão do que deixar ou pagar o mínimo porque vira uma bola de neve impagável. Só que tem que ter o cuidado também que nem todos os bancos estão fornecendo empréstimos. Não, claro. Eles estão limitando muito. Com certeza, devem estar limitando bastante. Muitos empréstimos, então não dá para ficar contando com o empréstimo. Então, Júlia, a gente conversou até agora sobre como essa pandemia, essa situação toda está afetando muitas empresas, né? Os empresários, os trabalhadores, a economia em geral. Sim. Agora, como isso afeta as famílias? Porque é conhecido que um dos maiores problemas que causam ali a separação, o divórcio, é problema financeiro, é problema de dinheiro. Não é que as pessoas se juntam por causa do dinheiro, mas a falta dele, ele desenvolve conflitos que eles têm a tendência de crescer e se tornam muitas vezes problemas que não tem mais conserto. O casal acaba se separando, você tem uma série de problemas relacionados a isso. Somados, nós temos pessoas agora num confinamento forçado. A convivência 24 horas. Mas as pessoas que tinham aquele hábito de sair todo dia, de ficar na rua, né? Agora não, agora elas estão boa parte do seu tempo em confinamento e eu vi alguns casos de confinamento total. Pessoas que estão há 10, 15 dias a família trancada dentro de casa sem sair. Então a minha pergunta é, o que você acha que vai afetar no lado pessoal, no lado das famílias, essa situação toda? Também a gente pode falar um pouquinho sobre já os filhos, pensão de filhos, aqueles que são casais separados, como é que fica essa situação toda aí? Bom, a gente está tendo uma demanda muito grande com relação ao pessoal, tá? A questão do direito de família. Por quê? Primeiro, realmente, na ausência do dinheiro, gera conflito, né?
Na questão de tu já estar 24 horas, né, com o teu cônjuge, muitas vezes a gente passa a maior parte do nosso tempo na rua, trabalhando, levando filho, buscando filho, enfim. E aquela convivência, muitas vezes tu tá casado ali há 10, 15 anos e tu não conhece realmente, às vezes, a pessoa que tu estás. Então já foi o dado efetivo e estatístico na China, que quando começou a liberar da quarentena, foi o maior índice de divórcio. Isso vai acontecer no nosso país também. Por problemas financeiros, ou que um é mais organizado que o outro ou não, né? Porque vai ter aquele que tem, aquele que comprou a bobagem na internet durante o confinamento, porque tem gente que está gastando e não está se dando conta. Um dado interessante também com relação a divórcio, enfim, é a falta de comunicação do casal com relação a dinheiro. Né? Eu leio muito sobre a parte econômica, até pela minha área de atuação, e normalmente os casais têm vergonha de falar de dinheiro. Aqui no nosso estado, então, mais ainda quando a mulher tem uma renda maior do que a do homem, né? E o homem muitas vezes vai se sentir inferiorizado ou vice-versa, e nessa situação de confinamento e sem dinheiro, se não der prioridade para a comida, para o essencial, vai ter um conflito grande, sim. Os casais que têm filhos vão estar pensando na projeção no futuro dessa criança, adolescente, enfim, e vai gerar provavelmente também uma demanda alta em divórcio. Outro fator que daí já está acontecendo é a revisão das pensões alimentícias. Por quê? No Poder Judiciário, o fato de um casal divorciado, o homem casou com outra mulher, criou uma nova família, daí quer reduzir a pensão do outro filho. Hoje isso não reduz pensão, né? Eu não tenho redução de pensão alimentícia porque eu constituí uma nova família ou porque eu fiz uma dívida, não interessa. Tu te comprometeu e o teu filho tem esse direito. Mas hoje está num fato extraordinário. Então, o sujeito está com suspensão de trabalho ou foi demitido, enfim, hoje é o momento dele pedir uma revisão dessa pensão, seja ele homem ou mulher, porque a gente tem as mulheres que também pagam pensão alimentícia para filho, ou para ex-marido, né, também. É o momento de pedir uma revisão dessa pensão para diminuir, certo? Até porque na retomada à rotina, a gente ainda vai ter um bom percurso até voltar ao nosso estado econômico anterior, que já não era dos melhores. Né? Então, é o melhor momento. As liminares, né, os processos urgentes, eles estão correndo normalmente no Poder Judiciário. Essa redução pode ser pedida através de um pedido liminar. Legal, acho que você me deu uma visão que acredito que você vai compartilhar com esse raciocínio, que é o seguinte: a maioria das empresas brasileiras são familiares. Aí você tem um problema econômico que vem da empresa, esse problema econômico da empresa se transfere para a família. Vai para dentro de casa. Aí no momento que entrou dentro da família, se ele chegou no grau máximo de ocorrer um divórcio, a probabilidade disso afetar de uma forma significativa aquela empresa no futuro é muito grande. É muito grande. Porque a maioria das vezes a família se confunde com a empresa e a empresa se confunde com a família. E no momento que há um divórcio dentro da família, olha, eu vejo um cenário bem complicado. Sim. Para a retomada. Complementando sobre a questão de aluguéis, eu já comecei a falar, a entrar com esse raciocínio de que é o seguinte: bom, a suspensão do aluguel para pagar depois, tá? Mas no meu ponto de vista é uma questão complicada, porque o faturamento é zero. Não tem mais fundo econômico ou comercial naquele local de trabalho. Exato. Então não há mais faturamento. Então eu estou pagando sobre o quê? O que eu quero dizer com isso? Se saísse a minha empresa e entrasse outra no lugar, ela ia faturar zero igual. Certo? Ou se saísse uma empresa, a pessoa não iria alugar. Exato. Tá? Então esse é o primeiro detalhe. E a continuidade da quarentena, ela tem uma capacidade tão grande, de uma forma exponencial, de acabar com a atividade econômica,
que o fundo comercial que aquelas empresas tinham naquele local de trabalho, no meu ponto de vista, vai se perder. Provavelmente. Tá? Então, no meu ponto de vista, se isso se manter por mais tempo, o raciocínio que deveria ser adotado é o raciocínio de uma locação nova. Sim, entendi. Entendeu? Uhum. O raciocínio de locação nova. O que eu quero dizer com locação nova? Ó, doutora Júlia, eu quero alugar o teu espaço. Quanto tempo você me dá de carência para alugar o teu espaço? Sabe? Não, porque o fundo comercial que tinha ali, ele se deteriorou de uma maneira tão elevada Sim. que se retomar hoje toda a atividade plena vai demorar meses ou até anos para voltar ao O normal. problema que a gente tem, eu entendo completamente. Tudo na teoria, tá? Não, mas não eu sei não, falar o jurídico da história toda. Não, eu compreendo. Na teoria econômica, vamos dizer assim, né? Pensando no meu lado como empresarial também, porque meu escritório é uma empresa, é óbvio que a gente não está exercendo, não está utilizando, está trabalhando de forma remota, não está utilizando o local. E como tu disseste, também vai ter um prejuízo nessa retomada, não vai ter lucro numa eventual retomada, mas eu vou te dar, o advogado sempre tem que dar a cutucada, né? Eu vou te dar a visão também do sujeito locador, porque eu tenho locadores que vivem daquela renda, daquele bem X. E eu tenho até clientes, eu tenho 2 clientes que eles têm a renda da único bem que ele tem para locação vai para manter a mãe que é idosa, e eu tenho outro que mantém a família inteira, né? Então, claro que as pessoas até pensam, vou reduzir 20, 30%, mas e se eu ficar sem nada, ele também vai ficar sem nada, né? Então eu tenho que analisar, agora, claro, se é um investidor que tem inúmeros bens... Shopping, por exemplo, entra no, eu digo, claro, existe obviamente um caso a caso, né? Existe um caso a caso. Agora vamos dar um exemplo de um shopping, de uma galeria, de alguma coisa assim que... os centros comerciais e os shoppings, eles já têm um contrato de locação que ele é bem específico. Ele utiliza algumas coisinhas da lei de locação, mas ele é editado de acordo com os interesses da própria do shopping, do centro da categoria. Tanto é que eles escolhem a empresa que eles têm interesse em ter no seu estabelecimento ou não. Então, tipo, se eles não têm interesse na minha atividade, não entra. Mix, né? Exatamente, com o mix que eles têm para atrair o X público deles. Atrair transeunte, atrair público. Exato. Só que os shoppings, centros comerciais, justamente por já ter um público, normalmente estarem em locais estratégicos, os aluguéis são altos, eles têm a relação de prêmios que eles dão no Natal, na Páscoa, no Dia dos Namorados, enfim, que dão, mas que o empresário que está ali dentro paga. Tem a questão de manutenção, funcionários, segurança, enfim, segurança, estrutura, né? O próprio investimento da estrutura tem que ter um retorno sobre esse investimento. Exatamente. Natural. Agora, quando eu tenho o meu estabelecimento fechado e tenho daqui a pouco um aluguel de 50 mil e eu não sei quando, eu tenho, sei lá, 20 empregados, colaboradores daquela minha loja, imagine um prejuízo. Fora o que está entrando dos boletos dos fornecedores. Eu tenho um amigo meu que, olha só, eu não liguei para ele ainda, tá? Mas vou ligar. Ele tem 4 restaurantes em shoppings. Nossa. 40 funcionários. Tá? E aí um raciocínio que eu fiz sobre o trabalho dele é que ficou uma situação bem complicada. Por quê? Porque o que o restaurante vende é perecível. Lógico. No momento que você encerrou a atividade econômica, todo aquele perecível é descartado, jogado fora ou doado, certo? Agora, para esse cara retomar a atividade econômica dele, quanto de capital que ele não precisa para comprar o insumo novamente e voltar a operar? Em particular, esse meu amigo tem sushi. Então você tem toda aquela parte de peixes que são muito caros, o estoque de um restaurante de comida japonesa é muito mais, eu imagino, né, muito mais alto. É uma impressão pelo valor que a gente vê no mercado. Talvez seja uma impressão errada porque daqui a pouco o estoque dele é pequeno. Tudo bem, é caro a unidade, mas é pouca coisa que ele tem em casa, né? Então, mas mesmo assim eu elaborei esse raciocínio e falei, cara, esse cara aí eu vou ligar pra ele pra ver como é que ele tá, bater um papo pra ver o que ele tá fazendo, né? É inevitável um prejuízo, isso é muito lógico.
O que eu estava te falando da questão de aluguéis de shoppings e centro é que normalmente eles não negociam. Né? A gente também o nosso país já está com uma crise econômica há alguns anos. A gente vai, mas está todo mundo sobrevivendo, mas não está ninguém enricando como se falava antigamente, né? Então a gente tem sobrevivido, claro, muita gente está num nível confortável, mas não está podendo extrapolar ainda. Aí vem a crise, onde se antes já não se negociava com essas entidades, com shopping, centro, comerciais, hoje eles estão se vendo obrigados a fazer uma renegociação. Por quê? Porque se eles não renegociarem, não abre mais loja nenhuma, né? Então, a gente até teve medida aqui no estado extraordinária para venda de chocolates, enfim, mas a gente viu muita gente se reinventando, né? Quebra de 85%, né? Mas tem muita empresa falindo com isso aí. exato, então a gente está vendo o mercado entrando num outro cenário. Se não houver colaboração por parte do investidor X e se não houver uma colaboração por parte do governo, a gente não volta. E Júlia, assim, ó, o que você acha, passado esse pico do problema da quarentena, sabe? A gente até está vendo o comércio retomando, a atividade econômica retomando, nem que seja de forma parcial, mas está se retomando. O que você imagina que são as perspectivas? O que o empresário pode fazer, a família que também está abalada pode fazer para que, de certa forma, as coisas voltem à normalidade, né? Esse que é o grande objetivo. E já tinha falado em outros momentos, o brasileiro ele é muito criativo. Então, na crise, ele se reinventa, né? Ele dá um jeito, né? Sempre tem um jeito, porque o brasileiro é um povo trabalhador, né? Então, a gente tem essa primeira característica. Vai ser um cenário de dificuldade? Sim. Tanto o empresário como a pessoa física, eles vão ter um momento de retomada. Principais questões e pontos que vão ser essenciais: negociação. Negociação com tudo, porque tu vai ter um endividamento, então tu vai negociar, seja aluguel, seja dívida de cartão, dívida com banco, dívida com colaborador, enfim. As brigas em casa vai ter que negociar também. Vai ter que negociar também, com certeza absoluta. Então, negociação vai ser fundamental. E na negociação, tu pode ter também um auxílio de um advogado, ou tu pode utilizar outros meios que não o Poder Judiciário. Tu pode ter a própria mediação. A arbitragem não vai entrar nesse caso, porque ela é mais nas relações contratuais, só se já tiver essa previsão. Mas vai ter soluções também judiciais, obviamente, né? Questões urgentes se resolve de forma mais célere, às vezes, no judiciário. Mas eu vou me valer de negociação para tentar reinventar. Né? Eu acho que vai ter alterações também de mercado, vão ter outras demandas que vão surgir, então daqui a pouco o sujeito trabalha num ramo X, pode ser que ele mude o ramo dele de atuação, porque a gente não sabe o que vai acontecer, é muito difícil prever. Que mercado vai resultar isso daí tudo, né? Exatamente, então a gente não sabe como vai estar o país, como vai estar o próprio sujeito, se ele vai ter de onde tirar, se vai ter recurso do governo, se vai ter recurso privado. Então, por não saber o cenário, eu te digo que é muito difícil prever, mas eu te digo que vai ter como se reinventar. Ou vai se mudar de atividade, ou vai se valer de negociações para tentar resolver problemas, mas acredito muito que o nosso povo vai dar um jeito. Vai dar um jeito de resolver, né? Vai dar um jeito. Acho que as palavras-chave são essas, né? Flexibilidade, Muito. Negociação. E a gente vai aprender muito. Isso. Né? Vai ensinar muito, tanto para o empresário como para a pessoa física em geral. A gente vai aprender.
lições a gente vai tirar Com dessa certeza. fase. Eu adicionaria aí controle emocional, obviamente. Muito. Tem que manter controle e criatividade. Muito. Então, flexibilidade, negociação, controle emocional, criatividade, E- pensar positivo e ir pra frente, né? Exato, e eu acredito que a gente vai vencer mais essa, Com certeza, né? vamos Vai. sim. Vamos sim. Eu também estou bem confiante que o brasileiro, ele de fato, ele tem um histórico de superação. Exato. Então, não vai ser essa que vai nos abalar. Esse país é um país muito grande, é um país muito rico, é um país muito dinâmico. Com certeza. Então, Também creio vamos nisso. torcer por dias melhores e acredito que sim, a gente vai ver luz no fim do túnel. Vamos vencer mais E essa. Vamos vencer mais essa, com certeza. Correto. Júlia, a gente tem agora uma parte aqui do nosso bate-papo, que é uma parte mais descontraída, tá? Certo. Mais, assim, de curiosidades, vamos dizer assim. Perfeito. Eu pego lá no teu Instagram algumas fotos antigas, te mostro e você comenta elas. Pode ser? Pode ser, Então vamos tá, lá. ó. Então essa daqui, ó, dá uma olhadinha, ó. Ah, perfeito. Tá? Tá. Conta pra nós, o que aconteceu nesse dia? Esse dia foi um dia bem atípico, né? Na realidade, uma ex-aluna minha, que hoje é minha colega, é advogada, me liga desesperada. Olha, eu preciso fazer uma sustentação oral no tribunal para tentar manter ou reverter um recurso X e tal. E eu não consigo, eu tenho medo, não vou conseguir fazer a sustentação oral e tal. Tu faz pra mim? Daí eu disse, olha, eu até faço, né? Mas normalmente a sustentação oral tu requer um tempo para te estudar o processo, enfim, até porque eu não era a advogada do caso. Dela, mas não, eu não consigo, eu vou tremer, eu vou ter medo e tal. E qual era o prazo? Não era o prazo. Não tinha, era 24 Era horas? tipo assim, ela chegou meio-dia e 30, era 2 horas a gente já tava no tribunal. Aí ela disse assim pra mim, não, vamos lá e E tal. agora? E eu disse, beleza, vai me falando o que é o caso, é assim, assim, assim e tal. Eu disse, bom, seja o que Deus quiser. E no final foi bem interessante. E o mais legal dessa história é que a partir daquele dia ela perdeu o medo e começou a fazer as suas próprias entendi. sustentações orais. Que legal. Então, esse foi meu ganho maior para ter mostrado para ela que ela não precisa ter medo, né? Que a gente tem ali outros colegas que estão assistindo, outros alunos que estão assistindo, e não interessa se tu ganha ou se tu perde, né? Ali tu vai estar expondo com as tuas palavras o processo, o caso, na frente dos desembargadores que vão julgar. Porque às vezes é um detalhezinho que passa, né? Porque é muito papel, ou agora o processo eletrônico. Então valeu só pelo fato dela ter começado a fazer as dela. Eu vou aproveitar e sanar uma curiosidade. Na sustentação oral, existe um bate-papo do desembargador com o advogado? Não. Só faz comunica aquilo que quer comunicar e encerrou. Não Exatamente. Pode acontecer. do desembargador ter dúvida e fazer Exatamente. E fazer alguma pergunta. Alguma pergunta, tá? Isso Legal. pode acontecer. E é interessante porque com a sustentação oral a gente reverte muitas vezes. Ou aumenta a indenização. Eu falo assim, o advogado ele tem que ser completo. Ele tem que ser bom na escrita e ele tem que ser bom na oralidade. Né? Então, se tu tem o kit, porque nem todo mundo consegue ter esse kit, ele é o advogado completo. Porque a sustentação é fundamental. Legal. E essa foto aqui, dá uma olhada. Opa. Essa foto é bem legal. Realmente, estava com o ex-chefe de polícia do estado do Rio Grande do Sul e um delegado amigo meu na inauguração do DEIC, a nova sede do DEIC. Então foi um momento muito legal porque esse delegado, o Gustavo, é meu amigo pessoal e tipo, é um orgulho para mim como amiga dele, porque eu acompanhei ele em todo o seu concurso, enfim. O ex-chefe de polícia também, o Emerson, é uma pessoa extraordinária, também é um acadêmico, né? Então está na academia, professor também. Então são 2 profissionais que eu admiro muito. Que legal, muito bem. E vamos à terceira aqui, ó. Dá uma olhadinha. Essa foi quando eu fui para a Ninfa de 2018. Pegou uma antiga lá na UBRA, que foi a instituição, hoje eu não leciono mais na UBRA,
mas é uma instituição que eu tenho um carinho enorme. A turma de 2018 foi sensacional, fui paraninfa dessa turma, meus afiliados, né? Então eu digo que meus alunos são meus filhos também, que eu morro de saudade e gosto de acompanhar eles depois também. Imagino que tem contato com eles até hoje. Muitos devem entrar em contato. Muitos, adoro manter essa relação com eles, é sensacional. Legal, maravilha. Júlia, aonde que você atua? Em que região, cidade, local, como é que funciona? Perfeito. Eu falo a gente porque o meu escritório não é composto só por mim, eu tenho os meus sócios, a nossa sede do escritório é em Porto Alegre, então a sede do escritório é em Porto Alegre, mas nós temos atendimento para o Brasil inteiro e também internacional. A gente está com clientes em Miami, nos Estados Unidos, né, onde a gente tem uma base lá também. Quando um profissional ele vai para a área do direito e ele, por fim, acaba se tornando um advogado, e ele, obviamente, é um profissional daí habilitado a atuar no judiciário, certo? E muitas dessas pessoas, elas começam como autônomas, certo? Imagina até que tenha sido o teu início, começa como autônoma, e posteriormente elas podem ou não se juntar em grupos de advogados, formarem empresas e assim terem estruturas para performarem melhor dependendo da área de atuação que elas escolherem, certo? Perfeito. Fala um pouquinho dessas duas realidades, como é ser um autônomo no início e depois como se forma esse grupo de advogados para atuar em determinada área. Por gentileza, dá um pouco do teu exemplo também. Perfeito. O início da advocacia, assim como qualquer outra profissão, não é fácil, é difícil. Primeiro porque tu depende de contatos, indicações. Um recém-formado muitas vezes não tem credibilidade, não, porque no direito tinha assim, não, fulano já ganhou tantos casos, enfim. Hoje eu já até falo que mudou, porque antigamente não tinha prova da OAB, hoje tem, então ela já faz uma boa seleção no profissional. Mas claro, o início é difícil para todo mundo. Eu digo que a OAB ela até fornece boas ações para o recém-advogado, né? Então pode usar as salas da OAB para atendimento, tem como ter recursos que, por exemplo, na minha época não tinha, né? A forma de coworking, né? Alugar espaços para atendimento, isso não existia. Hoje, então, o advogado empreendedor ele tem uma gama enorme. O que vai fazer o diferencial dele? Porque todo mundo quer saber como é que a gente ganha dinheiro, né? Só se ganha dinheiro inventando um produto novo, que é o mais difícil, tá? No nosso mundo, né, é difícil criar, a maioria copia, né? Então, ingressou com uma ação X, bom, mas quem é que inventou aquela ação X? Não interessa, já vai ter 1 milhões dela depois. Então, aquele sujeito que cria a tese, que dá a cara a tapa, que nem eu falo, porque tu pode perder, e tu tem que falar isso pro teu cliente também, tu tá criando um cenário, esse é o diferencial grande, é tu achar uma brecha na legislação, achar um nicho X, seja de um grupo de pessoas, que tu vai conseguir o quê? Uma gama de clientes. Por quê? Quando tu pegar esses clientes e tu mostrar um excelente trabalho e um bom atendimento, porque não adianta tu captar e não manter. Que isso acontece muito com os advogados também. O pós-venda. O pós-venda, exato. Então, se tu captar e não manter, perdeu, vai ter prejuízo. Agora, se tu captar e manter aquele teu cliente, que é o que acontece comigo, com os meus sócios, tu não vai ter nenhum prejuízo. E outra, saber utilizar os recursos, né? Manter valores de consulta, dar valor para a tua formação, para o teu conhecimento. Então, aplicar valores de tabela da OAB ou mais, porque o advogado pode cobrar a mais, mas eu recomendo que nunca cobre a menos, porque daí está desvalorizando a profissão. Fazer determinados investimentos pessoais. Falar outra língua hoje é fundamental. Por quê? Porque a gente utiliza muito direito comparado, direito internacional. Então, ler outros artigos, né? Abrir um pouco a caixa, sair um pouco da caixa muitas vezes para abrir um diferencial. Outro exemplo,
tem vários nichos dentro do direito. Eu posso ser empregado dentro de uma grande banca, eu posso ser o empreendedor de uma grande banca. Eu tenho que ver primeiro o quê? O perfil do cliente que eu quero. Ele vai ser mais empresarial, vai ser mais pessoa física, eu vou querer grandes demandas ou não. Então eu primeiro tenho que estudar aquilo que eu quero. Muitas vezes no início da profissão tu não tem esse tempo. Eu digo que o advogado recém-formado quer começar a ganhar qualquer coisa e pega tudo que entrar para fazer. Eu falo que, claro, a gente tem a vontade de pegar tudo, mas tem que tomar cuidado, né? A gente tem uma responsabilidade civil sobre a nossa atuação como profissional, então a bobagem que eu faço, eu tenho a penalidade depois. Então eu tenho que ter esse cuidado. E verificar como eu quero atuar. Hoje, o que eu tenho? Eu não trabalho com ações em massa, né? Então aquelas ações, por exemplo, pegar determinada empresa é sempre a mesma defesa. Enfim, a gente não trabalha isso, nem eu nem meus sócios. A gente trabalha com uma advocacia hoje que a gente chama de rústica. A gente não tem estagiários, não que eu não gosto dos estagiários, adoro os estagiários, né? Muitos alunos e ex-alunos meus, mas eu tenho um compromisso e um comprometimento pessoal com o meu cliente. Então, o diferencial do meu escritório hoje é a atuação do profissional que tu estás contratando. Claro, como nós temos uma sociedade, justamente porque pode ser que eu esteja viajando, surja alguma demanda, eu tenho um suporte, né? Eu tenho meu sócio que é a pessoa da minha confiança. E tinha me perguntado como eu conheci meus sócios. Na realidade... Como é que se juntaram, né? Por que se juntaram, digamos assim? Eu sempre falo que na vida tudo tem interesse, né? A gente tem interesse numa amizade, a gente tem interesse no amor e a gente tem um interesse na relação da sociedade. Os meus sócios, eles têm nichos diferentes de atuação. O meu produto, ele gera respingos. O deles gera respingos, que eles não estavam dando conta porque não atuavam, né? Eu acabei conhecendo eles através, né, das minhas sócias, a Georgia, eu conheci através do meu marido. E foi uma coisa assim, ela também é advogada e tal. Eu estava atuando sozinha e a gente disse, não, vamos sentar para conversar. E a Georgia conhecia o Rogério, que é o nosso outro sócio, que já tinha um nicho muito grande de clientes, já é um advogado mais experiente, enfim. Se eu disser que ele é mais velho, ele vai brigar comigo. Mas ele tem uma experiência, uma expertise ímpar. Ele eu digo, é o cara, investidor, empreendedor, extremamente arrojado. É um profissional que não precisaria estar trabalhando hoje, já está feito na vida, que nem eu digo, né? Mas que gosta da advocacia, né? Acredita na advocacia. Então a gente juntou as nossas expertises para trabalhar em conjunto. Então, muitas vezes, tem a minha demanda tributária, mas daqui a pouco o meu empresário tem uma demanda trabalhista. Então eu passo para a Georgia e para o Rogério. Daqui a pouco surgiu uma demanda penal, então vai para outro colega. Então a gente tem essa comunicação, mas mantendo sempre a questão da pessoalidade. Isso é o nosso fator diferencial. Legal. A gente não tem, claro que a gente tem assistência, né? A gente tem os nossos colaboradores, mas são advogados também. Júlia, muito obrigado por essa conversa, um bate-papo muito bacana, que eu tenho certeza que muitos empreendedores que estão aí vão querer escutar ver esse bate-papo e com certeza a gente geramos informação de valor para eles continuarem com suas atividades, saírem de problemas, etc. Mas, mais uma vez, muito obrigado. Você é uma parceira aí de longa data nossa e eu já tinha assim, uma vontade muito grande e por esse cenário todo que se criou, maior ainda para conversar contigo e ver como é que a gente pode ajudar aí todos os empreendedores do país, do Brasil, a melhorar a situação e seguir em frente com seus negócios. Eu me sinto honrada, Elton, por ter participado aqui, né? A gente tem, além da relação profissional, de amizade também, então eu espero também colaborar, né, com esses empreendedores, com os alunos, enfim,
para que a gente possa ter soluções. Isso aí.